Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. Ao iniciarmos a transmissão de mais um dia de programação, agradecemos o amparo dos bons espíritos responsáveis pela divulgação do Espiritismo na Terra, a falange do Consolador que nos orienta, que ampara, que nos traz tanto amor. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. O amor é tônico da vida. Quando centralizamos apenas nos interesses inferiores, do sexo, das paixões primitivas, ele acaba se tornando um cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles estão te tranquilizando ou se eles estão te perturbando. Detectarás assim se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar a ninguém. Mas também não se escravize, jamais. Meus irmãos, essa orientação de Joana é para nossa alegria e para nossa felicidade. Nós precisamos observar como andamos nas nossas relações, nas relações de amor, com os nossos parceiros, parceiras, mas também as nossas relações com as crianças, com as nossas mães, os pais, com os nossos irmãos. Vamos observar aquelas relações que necessitam de maiores cuidados, para que possamos daí trabalhar a felicidade, o equilíbrio e a paz. E eu convido você neste momento a orar comigo. Inicialmente nas orações, nós precisamos agradecer para entrarmos em sintonia com o bem. Obrigada, Deus Pai, porque nos criastes, pelo que somos, pelo que temos. Nós agradecemos pela vida, pelo nosso raciocínio, mas nós te rogamos também que a cada dia possamos ser mais coerentes, mais harmonizados com o nosso mundo interior e com o nosso mundo exterior, em sintonia com os espíritos bons que são os teus mensageiros da luz. Abençoa, Senhor, aqueles com os quais tenhamos dificuldades de convivência e ilumina toda a humanidade, que os homens se aquietem e te ouçam e que o teu reino de paz seja em todos os corações. Que assim seja. No programa de hoje, nós vamos receber Ana Cláudia Bittencourt. Ela vai cantar para nós e está aqui conosco o Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, físico, expositor e espírita. E nós vamos conversar sobre um tema, gente, que é do nosso interesse: sono e sonhos. Seja bem-vindo, Sérgio, ao nosso programa. Muito obrigado, Yasmin. Uma alegria estar de volta à casa. É sempre bom ter você aqui conosco. Bem, dormir significa passar do estado de vigília para o estado de sono. No ser humano, o ciclo do sono é formado por 5 estágios, com cerca de 90 minutos cada um. Esses estágios, eles vão se repetindo durante 4 ou 5 vezes durante o sono. Segundo a literatura especializada, o período mais longo que uma pessoa já conseguiu ficar sem dormir foi de 11 dias. As situações absurdas que nós vivenciamos nos sonhos, são para o suíço Jung uma forma própria do inconsciente se expressar. Para ele, há os sonhos comuns e os arquetípicos, revestidos de grande poder revelador para quem começa a interpretá-los. A interpretação dos sonhos é uma ferramenta muito importante para a psicologia analítica desenvolvida por Jung. Na visão espírita, a hora do sono é o momento do espírito se desprender do corpo. Um momento onde ele vai ter com seus afetos.
no qual ele vai entrar em contato com seus orientadores espirituais e fazer visitas dentro dos limites. E ele vai aos ambientes onde ele se vinculou, rever pessoas e muitas vezes refazer as atividades do dia a dia. E você? Você lembra dos sonhos quando acorda? Você tem sonhos que se repetem ou que avisam de situações que vão acontecer? Ligue agora para nós, participe do nosso programa, deixe a sua dúvida, a sua opinião, faça o seu depoimento e você vai receber 2 lindos presentes do Clube de Arte, gente. Vai ser o CD Comunicações com os Espíritos, com o Sérgio Thyssen, e mais um exemplar da revista Cultura Espírita. E é só ligar. Gente, é só ligar para 21, que é aqui o DDD do Rio, 3017-9800, 3017-9800, ou entrar no nosso site, tvnovaluz.com, no link Fale Conosco. E ali você deixa a sua mensagem e vai receber no seu lar, sem qualquer acréscimo, sem qualquer custo, melhor dizendo, os 2 brindes de hoje. Bem, Sérgio, é um tema que é fascinante, né? A gente lidar com sonhos, entender o que é o sonho, a necessidade do sono. Mas por que nós precisamos dormir e por que nós precisamos sonhar? Muito bem. Nós, que somos seres humanos, necessitamos de descansar. Na verdade, estes períodos de repouso, eles contemplam todos os vertebrados, portanto, todos os mamíferos também, e por conseguinte, nós seres humanos. E nós precisamos deste repouso, desse descanso que advém pelo sono, tanto por questões físicas, celulares, biológicas, como pelas questões mentais. Vamos dizer assim, é uma necessidade que a nossa vida, ela se apresente desta forma. Nós temos períodos de vigília que se alternam ciclicamente com períodos de sono. E este sono, ele tem uma importância biológica muito grande e ele também serve para, vamos dizer assim, o repouso mental, sob a ótica da medicina, da neurofisiologia e assim por diante. Então, é natural, é um fenômeno natural e que vem propriamente da evolução dos seres vivos. Tem pessoas que têm dificuldades de dormir. Muitos até têm apneia, né? Doenças do sono. As pessoas que ficam sem dormir muito pouco, elas costumam ter algum problema físico? Aí depende, Yasmin, porque existem pessoas que têm uma condição espiritual mais avançada e na sua ligação com o corpo físico, elas necessitam de menos horas de repouso, seja durante o dia, seja durante a noite. E elas trabalham muito nos horários que estão em vigília ou de vigília. Mas dormem pouco e têm uma saúde muito boa, e isto não altera, portanto, as condições de vida orgânica. Mas outra coisa são as perturbações ou as doenças que afetam esta coisa fisiológica e natural, que é o dormir, que é o ter sono, adormecer e passar um certo número de horas repousando. O corpo repousa, mas a alma está ativa. Então é outra questão. Mas do ponto de vista da medicina e da fisiologia, é uma questão natural e que contempla, a princípio, todas as criaturas. Agora, se a pessoa tem certas questões pessoais, certos dramas que está vivendo no momento, ou tem certos transtornos clínicos, que por sua vez têm suas razões espirituais, mas pela medicina são questões médicas, o sono pode ser alterado, perturbado, e é claro, por causa disso virão consequências. E essas consequências são clínicas e são também
no campo das questões mentais. A pessoa não repousando, ela terá dificuldades para viver o dia a dia, no período da vigília, como se diz. Então, gente, olha só, quem está com esses problemas tem que procurar um médico especializado, tem que procurar os recursos próprios da medicina, da área também da psicologia, para receber o tratamento necessário. Mas não só isso, nós sabemos também que existem as questões espirituais envolvendo o sono e os sonhos. Mas nós já vamos chegar lá, nas questões espirituais. Eu queria antes fazer outra pergunta. Por que muitas pessoas dizem que não conseguem se lembrar dos sonhos? Muitas vezes falam assim, eu não sonho. É verdade isso? Muito bem, então nós falávamos sobre o sono como uma coisa fisiológica e própria da natureza nossa, dos seres humanos também. Outra questão é o sonho. Para que tenhamos o sonho, nós temos que estar, a princípio, dormindo, em sono. De tal maneira que todas as pessoas, de um modo geral, sonham. A diferença é que um grande número delas não se recorda dos sonhos que teve durante a noite. Então, creio que esta é a questão. Por que todo mundo, ou praticamente todo mundo, no sono diurno ou no sono noturno, sonha e nem todo mundo se lembra? Aí são questões a mais relacionadas, eu diria, à fisiologia da alma. Fisiologia da relação entre a alma e o corpo físico. De tal maneira que existem pessoas que sonham todos os dias, que se recordam dos sonhos todos os dias ao despertar. Então nós precisamos nos lembrar, para talvez respondermos melhor essa questão, medicamente nós não temos uma explicação. E aí nós buscamos algumas ideias, que são ideias que o Espiritismo nos ajuda a entender, através delas, esse tipo de questão, lembrando que quando nós adormecemos, imediatamente a nossa alma sai do corpo. É inerente, é uma coisa que não pode existir sem a outra. Qualquer pessoa que adormece significa obrigatoriamente que a alma já saiu. Uma coisa está profundamente vinculada à outra e uma coisa é a outra, na verdade. Se a minha alma não sai do corpo, eu não durmo. Esta é a ideia. Muito bem, então todos nós saímos do corpo. Só que nós vamos ter vivências com as nossas almas, que são a essência da vida de cada um, no mundo espiritual para onde nós nos projetamos durante aquele intervalo de horas, às vezes menos, minutos. Muito bem, então os sonhos são, na verdade, o conjunto das experiências que nós podemos ter quando a nossa alma está fora do corpo no período do sono. Se nós vamos nos lembrar ou não, vai depender de questões desta fisiologia e que tem a ver com a relação entre o perispírito, que se projeta junto da alma para fora do corpo, e o próprio corpo, o próprio cérebro humano, onde a memória cerebral, a memória física, é residente. De tal maneira que aqueles que têm mais barreiras entre o perispírito, que é uma estrutura de ligação entre a alma e o corpo, entre este perispírito e o seu próprio corpo, o seu cérebro, ele terá maior ou menor facilidade para se lembrar. Existem, vamos dizer assim, como que tecidos vibratórios, magnéticos, que são mais ou menos sutis, de frequências vibratórias variadas, importantes na fisiologia de todos nós, mas que dependendo dessas suas características, que é uma questão pessoal, nós vamos nos lembrar ou não dessas experiências fora do corpo, que são como que vivenciadas quando nós voltamos para o corpo físico através dos sonhos. De tal maneira que isto é muito dinâmico, isto é muito individual. Tanto é que existem pessoas que ficam meses ou anos
sem se lembrar de nada. E existem outras pessoas que de vez em quando se lembram, outras vezes não, e outras que têm recordações diárias. Tudo é razoável, tudo faz parte do contexto geral da vida das pessoas, tudo é fisiológico, desde que não tenhamos, então, questões que já são propriamente no domínio das patologias da mente, da alma e do próprio corpo. Certo. Outro capítulo. Muito bom. E olha, o pessoal da produção já está me avisando que nós temos perguntas. Vamos lá. Uma pergunta de Verônica Ricardo, ela é de Albuquerque. Ela diz o seguinte: é Verônica o nome dela. Verônica de Ricardo de Albuquerque. Ela sonhou que estava numa praia e dois conhecidos que trabalharam com ela, com esses dois conhecidos, e eles apareciam como diabos. E havia outras pessoas fazendo algo assim agressivo para ela. O marido aparecia com os dentes brancos. Sua filha hoje cedo acordou e viu perto dela um vulto negro. Ela quer perguntar naturalmente se tudo isso é indicação de alguma perseguição espiritual, uma vivência. Muito bem. Para ela ter feito esta pergunta e para ela ter vivenciado este tipo de sonho, nós temos que aí distinguir basicamente duas questões. Quando nós estamos dormindo e a alma se projetou para fora do corpo fisiologicamente, nós deixamos de estar contidos dentro da estrutura física, que é constritiva e limitante. E aí, quando nós estamos como que do outro lado da vida, nós temos uma visão melhor das coisas, em geral. E quando nós nos lembramos destas vivências como sonhos, eles podem ser reais, mas eles poderiam ser, o segundo aspecto, vamos dizer assim, revestidos de questões no campo da imaginação. Mas vamos frisar no primeiro aspecto, da questão da realidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, um mundo primitivo. Nós somos seres muito imperfeitos e quando nós estamos do outro lado da vida, a cada noite, quando estamos dormindo, num fenômeno de emancipação da alma, já muito bem estudado por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, nós nos tornamos mais cientes da realidade. As nossas percepções e sensibilidades aumentam e nós podemos encontrar pessoas, termos experiências vívidas com elas e vamos ter noções que no dia a dia nós não temos. Quando estamos em vigília com a alma, vamos dizer assim, aprisionada ao corpo. De tal maneira que quando nós lembramos de algo desse tipo, que possa ter de fato acontecido durante a noite, também é fisiológico, também é natural, faz parte das questões da alma e pode servir, no mínimo, de alerta, primeiro, para a ideia quanto às nossas limitações, imperfeições e dificuldades que temos na vida que vivemos fora do corpo também. Onde nela nós podemos entrar em sintonia com espíritos muito imperfeitos. Muitas vezes, quando nós estamos com o nosso corpo físico, nós temos uma aparência, mas na verdade nós não somos necessariamente aquilo que a nossa aparência sugere. E quando nós estamos fora do corpo, é como se os véus se levantassem, é como se as máscaras caíssem. E nós podemos nos apresentar para outras pessoas desdobradas, para espíritos desencarnados, na aparência espiritual, que aí sim tem uma grande relação, às vezes uma perfeita relação com a realidade. Então, se a nossa irmã encontrou pessoas conhecidas, mas com uma aparência diferente, isto pode ser exato e verdadeiro. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, nós sabemos que neste terreno das questões dos sonhos e das experiências além do corpo, quando estamos encarnados, ainda vivos, mas quando estamos dormindo, por exemplo, ou num outro tipo, são vários outros tipos de
fenômenos de emancipação da alma, nós também podemos ter uma certa contaminação, colocando entre aspas, quanto a aspectos cerebrais, a aspectos das ideias, das vivências pessoais, que podem tirar um pouco da ideia da realidade. E aí nós temos que ter cautela, porque ou nós seguimos pensando que aquilo é real e vamos tomar resoluções ou medidas de acordo com aquilo, e em geral devemos buscar aquilo como um alerta e nos prepararmos melhor para as horas de sono, como pela vigilância, pela oração e outros recursos, ou nós deixamos a coisa um pouco mais leve, entendendo que outras variáveis podem incidir sobre o processo da nossa lembrança do que aconteceu durante a noite, já não correspondendo, portanto, bem à realidade e nos trazendo, portanto, menos preocupações. Distorções oníricas, né, que são claras, que podem acontecer. Então nós temos que ir mesmo com bom senso, né, e com calma. Voltando à questão da pergunta, ela também refere que a filha teria visto dormindo uma figura com uma roupa escura, uma roupagem escura. Isto é muito comum. Então, apesar de poder ser traduzido como um pesadelo, como um sonho ruim, muitas vezes é traduzido assim, mas é real. Porque seres de planos inferiores, que vivem muito bem no nosso mundo há milênios, eles entram em sintonia e em contato, por questões de maior ou menor afinidade, com aqueles que somos nós, que por nossa vez também temos as nossas dificuldades e podemos ter variada roupagem quando estamos desdobrados durante o sono. Lembrando que quando estamos vivendo na crosta, encarnados, espíritos de todos os matizes estão aqui e todos dormem. E quando nós nos desdobramos, nós vamos nos mostrar de acordo com quem somos, com, vamos dizer assim, o nosso patrimônio moral adquirido por evolução, e aí nós vamos transparecer fisionomicamente e pela nossa vestimenta, vamos dizer assim, no mundo espiritual, de acordo com isto. É muito interessante nós nos lembrarmos do valor da oração, porque quando nós, antes de dormir, nós elevamos os nossos pensamentos, tentando entrar em contato com a espiritualidade superior, nós ativamos no nosso cérebro perispiritual, em todos os níveis do nosso ser, ligações com esses anjos de luz que nos querem ajudar durante o período do sono, às vezes até nos levando a encontros. Eu tenho lembranças de alguns encontros com pessoas, e às vezes eu falo com um trabalhador uma vez na casa espírita, puxa vida, eu tive um sonho de nós estarmos estudando aqui lá na casa espírita. Ele disse, eu até sei o dia, foi de quarta para quinta, não foi? Eu disse, foi. Porque eu também me lembro de ter visto você e outros companheiros aqui em um curso. Então, que bênção nós podemos aproveitar as noites, né, para atividades elevadas. Mas olha, o pessoal aqui já está falando que tem outra pergunta, Tícia. Vamos lá. Eliane Ferreira, ela é de Olaria. Quando era jovem, ela diz que dormia bem e tinha sonhos premonitórios. Agora ela tem 60 anos, tem dificuldade de dormir e não tem sonhos, ou pelo menos não tem lembranças. Isso é normal? Tudo é normal, num certo sentido aí, né? Que ela tivesse, quando mais jovem, sonhos premonitórios. É um fenômeno, vamos dizer assim, natural para um sem número de pessoas. Nós temos, na verdade, sonhos classificáveis de algumas maneiras, né? Nós temos sonhos que são mais rudimentares e mais cerebrais. A alma já está um tanto fora do corpo, mas as lembranças oníricas, elas se prendem a questões das vivências recentes, das preocupações, dos anseios humanos comuns, e elas são muito mais cerebrais do que outra coisa. Existe um outro tipo de sonho, que é o sonho reflexivo. Esse sonho já tem mais a ver com a constituição do perispírito, do cérebro perispiritual, onde todo um conjunto mais amplo de memórias e recordações está ali assentado.
E aí há uma movimentação psíquica dos elementos do perispírito e a alma está um pouco mais desprendida do corpo, pode ainda se posicionar na vizinhança dele, né, monitorando as circunstâncias do repouso físico e elaborando questões não só de vida atual, desta vida onde ele está ali encarnado, descansando agora, como ter acesso à sua memória mais profunda e, portanto, elaborando questões mais profundas e importantes também. Mas existem aqueles que têm sonos ou sonhos lúcidos, eu diria. Sonhos em que a pessoa está muito mais longe do ponto de vista vibratório e às vezes espacial do próprio corpo. E aí ela tem um domínio muito mais amplo das questões espirituais da sua vida, da vida de outros de um modo geral e do universo muitas vezes. Então, quando você citou o teu exemplo de uma recordação, de ter estado estudando com outras pessoas, esse é sonho lúcido. Você volta para o corpo e se lembra de uma verdadeira experiência que tenha se dado, ou de múltiplas experiências, seja numa noite ou num conjunto delas. Então, tudo vai depender do grau de liberdade da alma em relação ao corpo. O que é o mais desejável? Os 3 níveis são importantes. Mas o mais interessante, como você mesmo adiantou, é quando nós nos desprendemos mais. E aí é como se nós desencarnássemos naquele período de horas. O exercício do sonho lúcido e do desdobramento consciente durante a noite, enquanto o corpo repousa, é praticamente uma experiência de desencarnação. Por isso que o desencarnar, ele não tem tantos mistérios como nós imaginamos ou antevemos, porque nós estamos tendo estas experiências fora do corpo todos os dias. São questões fisiológicas, porque na verdade nós estamos vivendo na matéria, mas nós somos seres espirituais, ingressados na matéria para cumprirmos uma determinada programação evolutiva. Mas a nossa essência, a nossa realidade, ela é toda no mundo espiritual. O nosso lar é lá. Por isto que é inevitável até que algo nos atraia de volta, todos os dias, para casa. E isto até é um dos fatores que a medicina ainda não conhece, mas que nos leva ao cansaço físico e à necessidade de dormirmos para podermos estar novamente no mundo espiritual. Gente, olha, a frequência, a casa espírita também nos auxilia muito a termos mais e mais sonhos, desses sonhos lúcidos, como nos fala o nosso querido irmão Sérgio Thyssen, porque com o passe, os amigos espirituais vão nos liberando de formas de pensamento perturbadoras, energias muitas vezes malsantes que nós acumulamos durante as nossas atividades do dia a dia, as nossas preocupações, as nossas angústias, e também as leituras edificantes, o trabalho ao próximo de auxílio, de caridade, tudo isso vai ativando potencialidades divinas em nós, e a cada dia que passa nós vamos tendo uma libertação maior das questões da terra e do corpo. Mas, gente, olha, é muito interessante tudo isso, mas nós vamos agora para o nosso intervalo. Mas voltamos já já, inclusive com a nossa querida Ana Cláudia Bittencourt. Fique conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, de José Raul Teixeira.
O evento ocorreu na cidade de Araras, em São Paulo, e foi uma realização da editora Frater, do Rio de Janeiro. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por diversos estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta e nós vamos para um momento muito especial, que é a nossa homenagem à música e à arte espírita. E está aqui conosco uma amiga do meu coração, que é Ana Cláudia Bittencourt. Ana, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui mais uma vez. Olha só, a Ana, ela é psicóloga e nós depois vamos fazer umas perguntinhas a ela a respeito de sono e sonhos também, mas agora ela veio para cantar também para nós, né? Qual é a música que você nos trouxe? Chama-se Construções, do CD Amigo de Luz. Nós vamos ativando aí a questão do microfone, a produção já falou aqui na minha voz da consciência, e daqui a pouquinho vocês vão ter, todos nós vamos ter Ana Cláudia Bittencourt. Carlão vai passar o microfone para Ana Cláudia. Vamos ver se está tudo bem. Esses são os desafios do ao vivo, gente. Ao vivo, tá a bom? gente faz na hora, né? É isso aí. E tá todo mundo ouvindo direitinho? Ok. Pessoal da produção, podemos ir? Então vamos lá. Ana Cláudia com a música Construções. Isso. Minha mente, minha casa, construções, tanta vida na lembrança ecoar, lições do orgulho superar as ilusões, sem martírio a reforma operar em mim. Fazer das palavras boas atitudes no bem. Velhas formas dão lugar a traços simples de amor. Minha sombra encontrar mais adiante a luz. Não ter medo de sofrer e superar. Sou bem, repara o mal. Sou amor, constrói.
construções, tanta vida na lembrança ecoar, lições do orgulho superar as ilusões, sem martírio a reforma operar em mim, fazer das palavras boas atitudes no bem. Velhas formas dão lugar a traços simples de amor, minha sombra encontrar mais adiante a luz, não ter medo de sofrer e superar. Só o bem repara o mal, só o amor constrói, só o bem alívio traz, faz o coração perdoar. Só o bem repara o mal, só o amor constrói, só o bem alívio traz, faz o coração encontrar, faz o coração encontrar, faz o coração encontrar. Gente, muito lindo. E que voz, né, Tise? Muito bonita, o conteúdo, a letra da música maravilhosa, né? Para nossa reflexão. Mas, Ana, você como psicóloga, nós estamos conversando sobre o sono, os sonhos. Você é muito buscada por problemas, distonias nesta área? Sim, Yasmin. Mas antes até eu queria falar sobre essa música que eu trouxe justamente construções, né? Nós construímos a nossa mente. Consequentemente, nós construímos os nossos sonhos. Nós construímos a nossa vida. Eu, no consultório, sou muito procurada por conta de insônia, de sonho em excesso, trazendo, inclusive, o cansaço no despertamento do corpo físico, né? Depois de um sono agitado com muito sonho, e também aquelas pessoas que não sonham nada, que deitam e acordam como se fosse um segundo, né? Sentindo assim que perderam tempo de alguma forma. Olha só, né? E tudo isso, nós podemos, para tudo isso, há um jeito, né? Há condições de nós ajudarmos. Agora nós já estamos com uma pergunta aqui dos nossos ouvintes e também dos nossos telespectadores da TV Nova Luz. A pergunta é de Sandra Abrantes, de Portuguesa. Ela diz assim: eu praticamente sempre tive o mesmo sonho. Sempre sonho que estou perdendo alguma coisa ou correndo atrás de algo e não consigo achar. E acordo sempre muito cansada. O que poderia ser isso, doutor Sérgio? Como a Ana já introduziu, tudo aquilo que acontece conosco quando nós estamos fora do corpo, durante o sono físico, nos lembrando ou não no dia seguinte, tudo são experiências de cada um de nós quando estamos, portanto, na realidade espiritual. E como a nossa condição é uma condição ainda nos primórdios da evolução moral, vamos dizer assim, ao mesmo tempo nós vivemos uma realidade de grandes imperfeições, existe o contato entre as almas, entre
almas encarnadas entre si e encarnadas com outros que são os espíritos desencarnados. Essas vivências, elas podem ser felizes ou dolorosas. Porque a questão da afinidade é que vai entrelaçando as pessoas. E como ela também diz, tudo é construção. E nós vamos nos ligar durante a noite a outros encarnados, conhecidos ou desconhecidos, da memória e da experiência de agora, e vamos nos ligar a desencarnados das mais diversas formas. Você citou o exemplo de, nos preparando para tal, estarmos fazendo um determinado curso para nos inteirarmos de certos conteúdos novos para nós, para que aquilo nos ajude no processo evolutivo. Mas nem todos estão preocupados com isto. Nem todos têm uma mínima consciência de que isto existe, de que isto é possível e mais, de que isto é desejável. Não apenas propriamente cursos, mas experiências sadias de contato entre espíritos com maiores dificuldades, com aqueles que são espíritos superiores, que nos vão orientar, que nos vão mostrar caminhos no sentido de resolvermos os nossos problemas pessoais ou encaminhá-los bem para que quando nós despertemos no outro dia, tenhamos guardado na lembrança uma vaga ideia, uma lembrança, uma intuição que virá para que aquilo nos norteie nas nossas escolhas a partir de então. Então, o que acontece? Quando nós fazemos certo tipo de atividade no mundo espiritual, especialmente quando ela não é equilibrada ou harmônica, o nosso corpo físico vai se ressentir destas vivências, que a nossa alma procura, que a nossa alma busca por afinidade e por anseio pessoal, e que muitas vezes é totalmente desaconselhável para o nosso processo evolutivo. E o que acontece é que, como nós estamos do lado de lá, mas ligados por uma estrutura que é um cordão próprio com o nosso corpo físico, aquilo se transmite. São vivências psíquicas, vivências francas, mas aquilo que nós experimentamos vai se transmitir para o perispírito, em primeiro lugar, e do perispírito para o corpo físico. Muitas vezes, como é comum hoje em dia, as pessoas irem dormir cansadas, porque trabalharam, por exemplo, o dia inteiro, muitas vezes sem cuidarem bem de como vão dormir, não é? De ingressarem nessa situação fisiológica a cada noite, se preparando adequadamente, e quando despertam no outro dia, 8 horas depois, 6 horas depois, algumas pessoas, não necessariamente durante a vida toda, mas em períodos de suas vidas, elas podem se sentir tão cansadas como se elas estivessem indo dormir, mas elas já estão acordando, o sol já raiou e elas vão ter que se arrumar para ir para o trabalho novamente. Tudo isso tem que ter uma explicação. E em geral, como durante o sono nós temos vivências, as explicações são decorrentes delas. E em geral tem a ver com a qualidade destes vínculos. O que nós tratamos? E aquilo que nós vamos tratar no além, no mundo espiritual a cada noite, se dá do mesmo modo quando nós desencarnamos. Na verdade, o desencarne é um período de sono muito mais longo, mas onde a nossa alma estará livre de novo para fazer o percurso que desejar, de acordo com o seu ideário, de acordo com aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, aquilo que ela tem de consciência sobre o que é válido e o que não é. E nós temos outra pergunta que agora eu vou fazer para Ana Cláudia. É da Amália de Fátima, ela mora em Duque de Caxias. Ela diz o seguinte: houve uma situação em que eu já tive um sonho em que minha avó me avisava que teria um problema na família, mas que era para eu manter a calma, que ia dar tudo certo.
Depois de uns dias, fala ela, descobrimos, eu e minha família, que um sobrinho estava gravemente enfermo. Ela disse assim: eu mantive a calma e avisei minha irmã para ficar calma também, porque tudo ia ficar bem. E depois realmente tudo acabou dando certo, graças a Deus. É um depoimento, mas que nos chama a atenção com relação a esses sonhos nos quais nós temos alguma previsão de alguma coisa que vai acontecer. É muito importante o depoimento dessa companheira, para que nós que somos espíritas e acreditamos no plano espiritual, que nós possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos e que as nossas construções, elas têm auxílio, ajuda. Provavelmente essa irmã estava em boa vibração e a avó dela pôde conversar num nível, né, mental, espiritual, emocional, tal que ela realmente se manteve tranquila, se manteve calma, conseguiu passar para a sua família quando veio a notícia, né, da doença do sobrinho. Ela pôde passar essa calma. E, na verdade, companheiros, nós temos que ser espíritas mais do que nunca nos momentos difíceis e nos momentos de dor. Mas eu gostaria ainda, Yasmin, já que essa foi apenas um depoimento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o sonho recorrente. O sonho recorrente, ele é tratado na psicologia como um sinal, um sintoma, que acontece emergindo do inconsciente ou do lado espiritual, que é a mesma coisa, chamando a atenção daquela pessoa para determinadas situações íntimas. Porque as situações que todo mundo pode ver, acontece, fica claro. Mas as situações íntimas, às vezes, são disparadas por pequenas coisas que só você sabe. Pequenos gatilhos. Então, por isso o sonho, ele é tão simbólico. Às vezes, por exemplo, uma flor vai te fazer lembrar uma pessoa a quem você precisa perdoar. Então, vamos fazer de contas. Todos os dias eu estou sonhando com aquela flor. Todos os dias eu estou sonhando. E fico afastando do meu pensamento aquela pessoa a quem eu preciso perdoar ou pedir perdão. Então, enquanto eu não me despertar para aquela situação, provavelmente aquele sonho será recorrente, né? Então, eu dei apenas um exemplo muito simples e até bem fácil. Mas cada um de nós, no processo de autoconhecimento, poderá interpretar os seus sonhos, perceber o que eles querem dizer, porque eles são construções, eles são vivências, eles são experiências, mas eles são também autochamamentos. Muito interessante. Obrigada, Ana, pela sua participação. O prazer Ana foi depois meu. Vai cantar para nós, no finalzinho do nosso programa, depois da visualização. Sérgio, infelizmente nós estamos chegando ao final e eu gostaria das suas palavras finais. Agora, dentro de um campo do que as pessoas podem fazer para terem bons sonhos? Muito bem. Como vocês devem ter percebido, este é um tema inesgotável, né? Nós nem chegamos a considerar as questões do sono e dos sonhos vinculados às questões da psicologia, vamos dizer assim, mais profunda, das questões de Freud, das questões de Jung, as questões arquetípicas e outras questões irrelevantes também. De qualquer maneira, como o sono e os sonhos são interligados, é importante que, como já foi mais ou menos dito, que nós nos preparemos para este período de tantas horas, porque se a gente pensar bem, nós vivemos uma terça parte ou uma quarta parte, em média, repousando, dormindo e dando ensejo à emancipação das nossas almas em experiências muito relevantes enquanto o nosso corpo repousa. Só que nós precisamos nos cuidar melhor em relação a isto, porque muitas vezes até pela própria fadiga natural ao terminar o dia,
nós deixamos simplesmente o corpo adormecer e não temos nenhum cuidado e nenhuma atitude consciente para com ele. E a coisa então ocorre espontaneamente, e nesse caráter espontâneo nós nos deixamos muitas vezes levar sem imprimirmos como que nada da nossa vontade e da nossa consciência em relação ao que você vai passar depois. Então você lembrou muito bem antes a importância desse cuidado, a importância da vigilância, a importância da oração, a importância da leitura edificante própria, que nos traga um alimento para a alma na hora que nós vamos nos preparando para adormecer. Muitas vezes nós exatamente buscamos aspectos equivocados. Por exemplo, a televisão e os programas veiculados normalmente. Nós não nos preparamos de um modo geral, de uma maneira própria, e aí assistimos coisas que são a antítese da oração. E fazemos contato com a maior facilidade com coisas que não somam para a nossa fisiologia, para a nossa saúde psíquica e para o nosso bem-estar quanto a tudo aquilo que poderá se passar depois. Muito obrigada, doutor Sérgio. Nada, uma alegria Yasmin, muito tê-lo obrigado mais aqui uma vez a conosco. você. E agora eu vou convidar você para inspirar fundo para este momento de conexão com a espiritualidade superior, com o Cristo de Deus, com os benfeitores espirituais. Relaxe o seu corpo. A técnica de inspirar, reter o ar por alguns instantes e relaxar vai ajudar você a calmamente entrar em sintonia com o universo e com as potências divinas que nos envolvem. Relaxe a musculatura em torno dos olhos, relaxe os ombros, solte as amarras do abdômen, relaxe as pernas, os braços e imagine-se diante do Cristo, que estende a você suas mãos e leva você para um recanto muito especial no mundo espiritual, uma cascata de luz. Ele convida você a entrar-se nesta cascata, cujas águas são feitas de luz, e você percebe que em contato com essas luzes divinas que penetram pelos seus poros, energias deletérias acumuladas nesta ou em outras vidas, nos tecidos profundos e sutis de sua alma, se desfazem, são carregadas pela correnteza. Sinta que formas pensamento deletérias também são desfeitas ao contato com essas águas de luz. Sinta e deseje que todos os obstáculos, que todas as energias que têm criado dificuldades em sua vida possam ir embora, trazendo a você refazimento físico, emocional, mental e espiritual. Vamos aproveitar esse momento para que essas energias divinas também possam ir para todos aqueles que estiverem ligados neste momento a nós. E você, cuide-se bem e seja feliz. Fique agora com Ana Cláudia Bittencourt. Aqui nesse recanto de meditação, eu sinto o amor bem mais perto de mim. Respirando simplesmente eu posso sentir toda a natureza de Deus. Pés descalços, sentindo a relva, pensamento em oração,
entrelaçadas com meu irmão, o que mais eu posso querer da criação? Revivendo a casa do caminho, inspirada no amor cristão, de portas abertas e coração pra entender a carência de amor do meu irmão. O que posso ser se sou aprendiz, se tenho você